Olha, o fenômeno climático calor extremo pode tornar inabitáveis áreas do centro-oeste, nordeste, norte e sudeste do Brasil em uma previsão de 50 anos. Muito perto, isso de acordo com dados de satélites da NASA. Isso acontece quando a combinação da temperatura e a umidade do ar podem causar uma sensação térmica de extremo calor. Vamos falar um pouco mais sobre esses fenômenos climáticos que já causam uma sensação de calor extrema, já estão provocando muitos desastres, não só no Brasil, no mundo inteiro. A gente está sentindo muito essa sensação. Nájila Fernandes tenta explicar um pouco para a gente sobre esses fenômenos. Oi, Aline, a gente vai tentar fazer isso sim. Inicialmente, a informação impacta, não é? Morrer devido ao calor, mas isso infelizmente já acontece em algumas regiões do mundo. Já já a gente passa dados também. E em relação aos 50 anos que você citou, se continuar assim, o Brasil pode ficar inabitável. 50 anos parece muito, mas os tempos estão passando num piscar de olhos. Para a gente entender, então, sobre essa previsão, quem vai explicar para a gente é a Sara Cardoso, que é coordenadora aqui da sala de monitoramento. Sara, existe essa previsão, mas é de um agravamento, porque como a gente conversava agora há pouco, são inúmeras as pessoas que já morreram em todo o mundo por conta do calor extremo. Exatamente. Bom dia a todos e todas. Existe um estudo da OMM, a Organização Mundial de Meteorologia, junto com a Organização Mundial de Saúde, que aponta que de 2000 até 2019, pelo menos 489 pessoas já morreram com alguma consequência ligada ao calor. Só que esses dados eles não são computados de maneira assertiva. E aí eles têm uma projeção de que pelo menos durante um ano morra 14 mil pessoas no mundo com alguma ligação ao calor. Por que isso está acontecendo? Nós estamos observando que a Terra ela vem se aquecendo de uma maneira bem acelerada por conta das ações antrópicas, principalmente. Nós estamos desmatando demais, nós estamos incendiando nossas florestas, e isso tudo emite gases poluentes, né, que retém esse calor mais próximo da superfície, aumenta a temperatura e impacta o nosso corpo. Ou seja, toda essa previsão é provocada e as consequências que podem vir, né, são provocadas pela própria ação do homem. Exatamente, pela própria ação do homem. Nós passamos aí os primeiros 60 anos até aqui, né, emitindo gases por conta desse processo de urbanização acelerado. Nós estamos conquistando todos os espaços, dominando esses espaços, emitindo gases poluentes por conta do consumo exacerbado, né? Então, se a gente consome demais, a indústria vai produzir demais. Se a indústria produz demais, ela pega muita matéria-prima, ela coloca muitos gases poluentes também. Então, são todos, a maioria dessas consequências é por conta de ações do homem. Em relação a esse dado de mortes de 489 pessoas no período de 2000 a 2019, qual a maior região do mundo afetada com calor? Geralmente são essas regiões tropicais, né, que pega mais radiação solar, né, porque ela é mais aquecida naturalmente. E aí, por conta também de uma superpopulação, né, dessa área, aí a gente vê essas consequências. E a partir de quando essas consequências de fato devem surgir aqui para a gente? Embora em Teresina a gente já esteja, digamos, acostumado com o calor forte, com o BR-Obró, a gente sabe que muitas pessoas acabam sentindo e passando mal, principalmente as pessoas mais idosas, as crianças também. E se isso piorar, já deve ser a partir de quando? Já é de agora. A gente já teve um show aí, né? Não estou falando de Piauí, estou falando de Brasil, né? Teve um show recentemente onde uma menina, ela teve um calor extremo dentro desse show e veio a óbito, né? Aqui no Piauí, qual é o momento que fica mais crítico, né? Aquele momento que a gente sente o abafado. Por quê? Porque o corpo da gente tem um mecanismo de suar para poder regular a temperatura térmica, né? E aí, quando tem umidade e muito calor, o nosso corpo não consegue regular essa temperatura, que tem que ficar aí entre 36 graus,5, né? Se o nosso corpo aumenta demais a temperatura, a gente sua. Se a gente não consegue suar porque tem umidade fora, né? Então, entra em colapso os órgãos. Então, a partir já é possível, já tem dados que mostram que essas mortes ocorrem. O que a gente tem que fazer é o que a gente diz todo dia. Plante uma árvore, não toque fogo no lixo.
nos nossos resíduos, né? Procure viver de uma forma mais sustentável. Use sua roupa o máximo que você puder. Se você for ao supermercado, não leve sacola plástica, sabe? Poucas coisas. Se nós fizermos em conjunto, vai mudar essas condições, né? O que vai salvar a gente somos nós mesmos. Então, nós temos que mudar esses hábitos. Agora, Sara, essa previsão significa dizer que, por exemplo, aqui, os nossos próximos períodos chuvosos podem ser atingidos por conta dela e a gente não ter tanta chuva assim? Existem vários estudos que apontam que as anomalias podem trazer chuvas extremas no período chuvoso, né? Ou não. Nós precisamos analisar em conjunto todas essas anomalias, né? Somadas a essas projeções. E aí sim a gente pode dizer se não, mas de um modo geral, há indicativos de que vai impactar também no quantitativo de chuva, sim. Tá certo, Sara. Muito obrigada pelas informações. É isso, Aline, é ficar de olho nessas ações que eu vou dizer a gente, não é? Porque a gente acaba, às vezes, até fazendo sem perceber. Evitar, não é? As ações que a Sara citou aqui, que prejudicam o meio ambiente, para a gente tentar conviver com o calor que a gente já está acostumado aqui no Piauí e com essa onda mais forte em relação às temperaturas mais elevadas que podem vir ao longo dos anos. Tem uma palavra mágica que agora os cientistas, os estudiosos utilizam, a palavra-chave, melhor dizendo, adaptação, porque a gente já está vivendo períodos, já está vivendo nesse clima de calor extremo, de chuvas também extremas, né, desses fenômenos. Então a gente precisa se adaptar para não chegar nessas projeções catastróficas que a Nájila estava comentando há pouco aqui com a Sara Cardoso. Nájila, muito obrigada. A Sara também trazendo esses detalhes. Muito obrigada a você.